Olá, alunos! Com muito carinho, com muito respeito, mais uma aula de literatura. Hoje o assunto é simbolismo. Sobre o simbolismo, é importante a gente observar logo de imediato a palavra simbolismo, né? Que é uma palavra que nos remete à ideia de sugerir. Então, é um movimento literário profundamente marcado por essa percepção de sugerir, né? Pouco explica, muito sugere, né? Na verdade, parece que o simbolismo ele é uma reação, né, contra o pensamento positivista, cientificista, né, cartesiano do século XIX. Né? Pelo contrário, ele não tem essa preocupação com a lógica, né, com o sentido, mas com a percepção da musicalidade, a questão das múltiplas sensações, nos fazer, de repente, sentir, né, por meio do texto literário, alguma coisa. Então, a subjetividade é uma marca muito presente em relação ao simbolismo, essa questão desse simulacro de sensações, né? A gente percebe que parece que é um tipo de texto que procura, né, simular emoções, sentimentos, desejos, paixões, receios, ânsias, enfim. E entre essas características a gente percebe também, por exemplo, a presença do misticismo em alguns textos, a questão da religiosidade e a questão do hermetismo. Esse conceito tem que ser muito bem trabalhado, com muita atenção. Como assim hermetismo? É a ideia de que o texto tem que ser trabalhado em si, né? O texto por si só. Parece que ali o texto ele não está sendo contextualizado com mais nada a não ser o jogo de palavras, o jogo de ideias, né? O jogo de figuras de sons, por exemplo. Né? O texto em si, enclausurado, fechado. E a musicalidade e a sinestesia são as palavras-chave também em relação à ideia do simbolismo. Né? Então, simbolismo, palavras importantes, né? A sugestão, musicalidade e a sinestesia. A musicalidade vai estar presente por meio da aliteração e assonância, o eco também, e a sinestesia, que seria aquela figura de linguagem que você combina as sensações, combina os sentidos. De repente o olfato com o paladar, né, a visão com a audição. No caso, olha só esse exemplo daquele texto Antífona do Cruz e Souza, né? Lá. Ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas, ó formas vagas, fluidas, cristalinas, incensos os suríbulos das aras, formas do amor. Aí você percebe que é um texto organizado em versos, há uma presença ali de rimas, né? Que seriam rimas interpoladas. Há uma métrica, dá para perceber uma espécie de escansão, e tudo isso para favorecer a musicalidade e a presença ali da aliteração e da sonância. Né? A aliteração, a repetição das consoantes, e a sonância, a repetição das vogais. No caso da sinestesia, mais um exemplo. Olha só. Mais claro e fino do que as finas pratas, o som da tua voz deliciava, na dolência velada das sonatas, como um perfume a tudo perfumava. Era um som feito luz, eram volatas, em lânguida espiral que iluminava, brancas sonoridades de cascatas, tanta harmonia melancolizava. Então olha só a presença da ideia de perfume que ilumina, a ideia de brancas sonoridades, né? Então se mistura nesse caso aqui sensações, né? A ideia da cor com a luz e a ideia do perfume, do olfato, né? Isso é sinestesia, que é uma marca importante em relação ao simbolismo. Poetas importantes: Cruz e Souza, ou Missal, o apelido, né, do Cruz e Souza, com os textos Antífona, Violões que Choram e Sinfonia do Acaso, é importante conhecer. E Alfonso de Guimarães, com os dois textos da Catedral e Ismália. Importante depois fazer uma leitura desses textos. Por hoje é isso. Grande abraço. Muito obrigado. Valeu!